contar a história do quarto rei mago. Para muita gente, e a gente vai aprendendo com os pais, com os avós, etc., já aprende que tem 3 reis magos, né? Mas na verdade tem 4 reis magos. O Evangelho não conta do quarto rei mago. Então vamos começar a nossa história. Na velha Pérsia, em uma pequena cidade, um jovem astrólogo sonhava. As tradições ali diziam que um dia chegaria à Terra um rei singular. Desde então, ele contemplava o céu estrelado, aguardando o sinal. Para ele, era muito mais importante os valores do coração do que as imensas terras palestinas do seu pai. Seu pai, o rei da comunidade, regia o seu povo com muito amor e justiça. E o príncipe, desde então, nessa busca, aguardava o sinal. Certa vez, observando o céu estrelado, ele percebeu de que uma estrela ofuscava de maneira mais potente. E que parecia que dela lhe inspirava no sentido de buscar uma nova reflexão. A correr para dentro do palácio, como uma criança, diante do seu pai, diante do rei, diante do sumo sacerdote, ele disse: acabo de ver o sinal. A terra hoje recebe o rei, um rei singular. É um rei que vem cavalgando nos raios do sol. A senectude cansado dos anos, das amarguras, sorriram para o jovem e o pai disse: como pode sonhar tanto? Um rei a quem te referes, com todo esse poder e que vem cavalgando nos raios do sol, e que seu reinado se estenderá além do infinito? Esse rei, ou sou eu, ou será você. Não, mas pegando de documentos antigos e de mapas zodiacais, ele mostrou a estrela. E ele disse, e dela, que parece como que um cometa, sai uma cauda apontando um caminho. E aponta para terras distantes, terras longínquas, desconhecidas para mim, e é para lá que eu vou. Eu me preparei por todos esses anos e vendi todos os meus bens e comprei apenas 3 gemas. A primeira, um diamante alvinitante como a coroa dos reis. A segunda, uma gota de sangue petrificada na gema do rubi. E a terceira, uma pérola pálida como as gemas de Ofir. E eu gostaria de saber quem me acompanha. As chamadas preocupações dos afazeres diários e a prudência fizeram com que do mais velho ao mais jovem fossem saindo pouco a pouco, deixando apenas o príncipe, seu pai, o sumo sacerdote e um escravo, no qual ele disse: tu seguirás o meu filho, acompanharás ele, darás toda a segurança, toda a dedicação, e quando tu trazê-los de volta, eu te darei a liberdade por antes. Eu sei que esse rei a quem ele se refere está dentro dele. Então, acompanhe-o e, quando tu trouxeres ele de volta, então serás um homem livre. Naquele momento em que o pai abraçou o filho, o pai olhou para o céu, para a estrela, e teve um olhar peculiar, característico de quem também acredita. Eles prepararam
os mantimentos, os cavalos, e adentraram-se no deserto. E o príncipe, dizendo, temos que chegar a um determinado ponto do deserto, ao final do 4º dia, teremos que viajar 15 léguas por dia, Orontes. Orontes, que era a prudência e a figura, como de Sancho Panza, da prudência, ia dizendo ao seu amo, mestre, isso é loucura. Encontrar 3 reis magos no meio do deserto, num ponto desconhecido, isso é loucura, atrás, em busca de um rei que não existe. E ele dizendo, Orontes, vamos adiante. Os animais não vão aguentar, vão aguentar sim, vamos adiante, nós temos que chegar até o final do 4º dia. Lá me aguardam Baltazar, Belchior e Gaspar. E eles adentraram-se, e viajando, e a cada noite que paravam para descansar, ele olhava as estrelas, olhava o mapa zodiacal e não conseguia saber para onde eram aquelas terras no qual a estrela apontava. Quando lá chegaram num determinado ponto do deserto, não havia ninguém. E Orontes gritava, Gaspar, Baltazar, Belchior. E ninguém respondia. E continuava gritando. Mas em retorno eles tinham apenas a resposta do vento, como dando gargalhadas de indiferença. O príncipe, então, decidiu seguir e adentraram-se mais ainda no deserto por mais de um mês. Até que chegaram a uma vila, um vilarejo. Um vilarejo onde a atmosfera era sombria e havia também aquela sensação pestífera da morte. Não havia ninguém nas vielas, não havia ninguém nas ruas. Eles então desceram dos animais, foram até o casario, não encontraram ninguém, começaram a andar de viela em viela, não encontraram ninguém. Um choro de criança ali, um grito de criança acolá. Resolvem bater a porta de uma casa. Uma jovem abre a porta, com o bebê no colo, e ela se espanta. O que faziam um estrangeiro seguido por outro estrangeiro àquela hora do dia? Será que eles não sabiam que Herodes havia decretado que os homens e os velhos subissem as montanhas e as mulheres com seus filhos aguardassem determinações? O que queriam àquela hora? O jovem príncipe falou, eu venho encontrar o meu rei. E pelos mapas zodiacais e informações de documentos antigos, me aponta que aqui é onde ele nasceu. A jovem Ruth pensou e disse, um rei em Judá? Judá nunca teve um rei. E o príncipe disse, sim, mas por acaso no último mês não passou por aqui uma mulher onde deixasse pegadas luminosas ou marcas de um filho especial? A jovem Ruth pensou. Ah, sim. Era um casal estranho. Chegaram numa noite e dali a poucos dias partiram. Sim, mas para onde foram? Para onde foram? Peregrinos de Nazaré. Foram para o Egito. Mas você tem mais informações a respeito deles? Olha, numa conversa que tiveram com o estalajadeiro, disseram que iam para o Egito, mas eles não procuravam falar, parece que tinham medo de nós, medo do povo da cidade, porque não se comunicaram com ninguém.
O jovem príncipe pensou, mas o Egito? É tão longe o Egito? Neste momento, como uma trovoada, cavalos velozes com legionários adentram aquele vilarejo com espadas e lanças em punho, matando crianças. E o príncipe que tem a jovem Ruth com o seu filho nos braços, agarra o filho dela e pensa. Porque apesar do príncipe ser jovem, ele teve um filho, ele teve uma filha. Só que, infelizmente, numa noite de horrores, as labaredas consumiram a vida das três, da sua família, as 3 vidas. E deixaram ele num estado de perturbação muito profundo. Desde então ele se perguntava qual era o mistério da noite eterna depois da vida. Ele sabia só no que ele acreditava, que um dia viria um sinal de alguém que iria pregar o amor e que esse alguém poderia ajudá-lo a cruzar a ponte sobre o rio do esquecimento e poder voltar a ter fé, voltar a ter esperança de continuar. Ele devolve a criança para a mãe e no momento em que ele sai, o legionário chega e levanta a espada para matar a criança e ele, naquele momento perturbador, ele se lembra da bolsa no qual ele trazia atada aqui ao pescoço com as 3 pedras e tira aquela que gotejava sangue e diz: capitão, eu sei que o capitão apenas cumpre determinações e eu gostaria de presenteá-lo pela sua fidelidade a Herodes com essa pedra. Ela vale 1/3 dos meus bens. E eu gostaria de presenteá-lo apenas para que o senhor não visse. O legionário pega a pedra, coloca no bolso, coloca a espada no pescoço dele, vira para a tropa e diz: aqui não é criança, e sai. A jovem Ruth beija as mãos do príncipe, mas ele se lembra que ele queria encontrar o seu rei, e ele parte. A viagem ia ser muito longa. Precisaram comprar mantimentos, comprar camelos. Para isso, ele usou o diamante. Vendeu o diamante, comprou todo o mantimento, tudo que precisava, em direção ao Egito. E seguiram. Adentraram-se no deserto em direção ao Egito, chegando até as águas abençoadas do Nilo, e desceram até a Esfinge, passaram pelas pirâmides de Quéops, de Kéfren, de Miquelinos, e desceram perguntando, indagando sobre esse rei, até que chegaram a uma aldeia. Quando chegaram na aldeia, perguntando sobre o rei, ninguém sabia. Então ele foi a Tebas, foi falar com o faraó dentro das pirâmides, dentro da pirâmide. Ninguém sabia desse rei, pois afinal de contas, o único deus que eles conheciam era o rei, o deus Atom, o deus Sol, que os egípcios acreditavam. O príncipe chorou e neste momento o seu escravo teve uma ideia, montou um embuste e veio correndo e disse: mestre, mestre, acabo de encontrar o seu rei. Lá estão José, Maria e o menino Benjamim. Ele, os olhos carregados de luz, saiu ao encontro correndo da criança, pegou a criança no colo, olhou e disse: tu és rei? E olhando para os pais,
O que estiveram com vocês 3 reis magos vindos da Babilônia, da Síria e do Baixo Oriente? Sim. Mas e o que deram de presente para o pequenino? Nisto José trouxeram o ouro, e José olha para Orontes e Orontes mirra e incenso para embalsamar o pequenino. O príncipe percebe o embuste, devolve a criança, olha para o escravo e diz: nunca mais faça isso. Pede perdão para o casal pela atitude do seu escravo e segue. Ele encontra um rabino, sabe que existe um rabino naquela aldeia, e vai ao encontro dele e perguntar: onde poderia encontrar o rei de Israel? O rabino diz: bom, de acordo com os ditos de Isaías, diz que esse rei será o rei do amor, da paz, que realmente governará Israel. Onde o procuraste? O príncipe: eu estive em Tebas, estive em Alexandria, estive no Vale dos Reis, estive nas pirâmides, em frente à Esfinge, procurei por tudo, nas casas senhoriais. O rabino disse: não. Procuraste no lugar errado. Esse rei, conforme diz Isaías, é o rei que trará o consolo aos desgraçados. É o rei da consolação, onde há tristeza, onde há falta de esperança, é onde ele vai estar, ele vai aparecer, onde ele vai ajudar. Se ele é o rei de Israel, em Israel ele deve estar. O príncipe então prepara o pouco que tinha ainda, o resto dos mantimentos, dos animais, e parte em direção a Jerusalém. E no meio do caminho, como de costume, o seu servo ia dizendo: acabo de escrever ao seu pai, dizendo que o senhor é mais teimoso do que uma mula, que não aprende que não existe esse rei. O rei espera que eu possa lhe levar de volta para ganhar a minha liberdade. Mas o príncipe continuou, não dava muito ouvidos ao Orontes. E eles adentram no deserto, e chegando próximo aos redores de Jerusalém, num determinado vale, percebem que são atacados, estão cercados. E um dos indivíduos se atira sobre ele e passa uma lança cortando a bolsa que ele carregava. E nisso ele grita: Orontes, Orontes, a pérola! E sai atrás, e quando eles veem, estão completamente tomados, cercados por indivíduos que eles se encontravam no Vale dos Leprosos. Neste momento, ficaram sem saber o que fazer. Até que uma voz feminina diz: tragam-no aqui. Se ele curar o meu filho, que é cego, nós os restituiremos todos os seus bens. Este peregrino é persa, e os persas tinham conhecimento da cura. Ele então se aproximou do jovem e percebeu, além das feridas, o seu estado, da cegueira, e disse: Orontes, vá até os animais e traga minha bolsa com os remédios e com as ervas. Orontes disse assim: meu mestre, eu não vou ficar no meio desse povo podre. Eu não quero que ninguém me toque, eu não vou tocar ninguém. Orontes, por favor, vá buscar. Apenas um dia eu preciso. Ele foi. O
príncipe trocou as ataduras, colocou unguento, colocou óleo, tratando das feridas. Nisso ele olha para o lado, tem uma criança com as pernas amputadas e carregada de lepromas, como flores pútridas de um pântano, e tomado de compaixão, continua o seu trabalho cuidando um a um. E aquele dia passou para outro dia, e no final da semana passou mais para um mês, e assim continuou. Ele começou a limpar as feridas e a dar naquele vale onde a desconfiança, o ódio, a amargura reinavam. Ele começou a ser uma estrela de esperança. O tempo passou e ele esqueceu do seu rei. Com o passar do tempo, à medida que ele ia cuidando, tratando os leprosos, as crianças começaram a criar uma afeição muito grande. E ele então dizia: por que isso? Por que roubarem? Por que prostituírem-se? Porque ele falou a Judite, a rainha dos leprosos: porque nós não temos ninguém que nos ensine. Por que não plantar a terra? Por que não irrigar a terra? Pois eu ficarei. Se vocês não sabem, eu ensinarei. As primeiras pedras foram afastadas completamente. A terra foi escavada. Engenhos toscos foram criados para canalizar a água, e a água finalmente começou a correr naquela região nas primeiras sementes. Dali em diante, aquele vale, como eu disse antes, que era de pura amargura e tristeza, cada vez mais criava um pequeno raio de sol de esperança, apesar de todo o sofrimento daquele povo, porque eram considerados a escória de Israel, o lixo de Israel, era assim que eles eram considerados. E certa noite, o povo da cidade já reclamava: esses infelizes não compram mais o trigo da gente, não compram as sementes, não compram isso, não compram aquilo, né? Porque agora estão produzindo, melhor que a gente destrua e queime tudo. Porque assim eles podem voltar a gastar. Porque o interesse era assim naquela época. Né? Certa noite, depois da colheita do trigo, eles estavam celebrando. Era as frutas secas, o vinho capitoso, a dança sensual do ventre, todo mundo em festa, todo mundo celebrando. E aquele jovem cego, a quem ele não curou, estava acompanhado de Orontes, conversando, e o jovem percebeu, pela audição e pelo olfato, alguma coisa não está bem, alguma coisa está mal. E sai para fora da tenda e percebe pelo olfato e pelo ouvido e grita: fogo, fogo! Era o povo da cidade que tinha vindo até o vale para queimar e destruir. Queimaram e destruíram toda a plantação, mataram algumas crianças. E Artaban, pela primeira vez, levou a mão no coração e desmaiou. Quando ele acordou, que se inteirou de todo o prejuízo, Judite, a rainha dos leprosos, disse para ele: reconstruiremos tudo novamente. Artaban disse: não eu. Eu estou muito cansado, já estou muito velho. Não eu. Judite sorriu e tudo foi refeito novamente. Certo dia, Orontes chega para ele, para também,
meu mestre, meu Senhor. 30 anos se passaram e eu continuo seu escravo. Até quando? Quando é que eu teria a minha liberdade? Se o Senhor já não vai voltar para a magia, então conceda a minha liberdade. Atabã disse: ok, mas antes vamos descer a Jerusalém. E foram a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, quando adentraram a cidade, ainda conseguiram ver algumas palmas caídas na rua, na viela, e aquele povo gritando aleluia, aleluia e tal, e não entenderam nada, porque não sabiam do que se tratava. Neste momento, uma caravana luxuosa passa e para, e era o sumo sacerdote da cidade de Magi, que reconhece ele, Atabã, como um mendigo. E diz: Atabã, nós esperávamos que você voltasse. Nós queremos te tornar rei. Volte com a gente precisa de você. Ele disse: não tenho mais nada o que fazer em Magi. A minha busca continua e eu já estou muito velho também. E como está meu pai? Seu pai morreu, abandonado, cercado por estranhos, pobre, sem nada, sem ninguém. Renegado pelo próprio filho. O jovem príncipe baixou a cabeça, chorou. E o sumo sacerdote: e como tu não queres nada de nós, sigamos em frente. E foram embora. Atabã olhou para Orontes e disse: Orontes, já que meu pai morreu, em nome dele eu te concedo a liberdade. E o jovem príncipe voltou para o vale. Naquela mesma semana, Orontes vai a Jerusalém com um jovem cego. E quando lá chegam, há uma espécie de comemoração nas ruas que eles não entenderam. E ele diz: mas o que está acontecendo? É o rei de Israel que entra pela segunda vez na cidade. Rei de Israel, mas o que faz esse rei? O que faz esse rei? Ele restitui movimentos do corpo. Ele abre os olhos dos cegos, ele restitui o som dos ouvidos. Ele traz a luz e a esperança para os infortunados. Naquele instante, o jovem, apalpando as paredes, inspirado, teve uma inspiração, segue atrás daquele povo que seguia o rei. E Orontes, perdido, olha para o céu. O que eu devo fazer agora? Agora que eu sou livre? Eu não creio em ti, mas me ajuda. O que eu devo fazer? Devo eu seguir o jovem ou devo avisar o meu antigo amo que o seu rei está aqui? Me ajuda. E ele vai em direção à aldeia. Chegando lá, ele diz, como costume, né? Mestre, o seu rei finalmente chegou. Rei, Orontes, que rei? O rei, o Messias que você estava há tantos anos procurando. Não, ele não me receberia. Agora eu estou virado num trapo, estou velho, não tenho nada para oferecer para ele. Neste momento, chega correndo o filho de Judite, que era cego, e diz: veja a mamãe, se abraçam, veja, eu estou curado, Jesus me curou. E Orontes viu, conte para eles como foi. E o jovem: foi tão simples. Eu me aproximei, a multidão o perturbava, mas ele não se perturbava. E quando eu me aproximei, ele se virou e eu senti uma força penetrar no meu rosto
E escutei ele dizer: vê, eu quero que tu vejas. Vê. E eu vi. Havia tanta tristeza, tanta dor, mas tanta ternura. Os olhos transparentes, a testa larga, aquela cabeleira loura empapada pela poeira. O seu trono é o coração. Jesus me curou e eu vim aqui no vale para buscar os meus irmãos de lepra, para que possam ver Jesus também. Neste momento, Artaban, Orontes, tu me levaria até ele como seu escravo? Não, Orontes, como meu irmão, tu me levaria. E Judite, então, tira do seio, diz: leva, aqui está a pérola que eu guardei durante todos esses anos. Leva, oferece para ele. Vale, é um presente que é um presente de rei, o valor dessa pérola. E eles então foram até Jerusalém. Lá chegando, quando chegaram no casario, havia uma moça que estava limpando as mesas. E eles, procurando Jesus, encontraram e perguntam para ela: por favor, onde é que eu posso encontrar o Messias, esse o rei de Israel? A jovem olha para eles: o que querem do Senhor? Muito mais um estrangeiro seguido de outro estrangeiro? Olha, eu já fui rei, eu perdi um reinado, eu não tenho mais nada, sou um homem velho, eu apenas gostaria de encontrar Jesus antes de morrer. A jovem diz: eles acabaram de ter uma ceia e ele está no Getsemane, orando, esperando o sacrifício que acabou de dizer na ceia. Eles então vão ao Getsemane em busca de encontrar Jesus. Quando lá chegam, encontram um indivíduo que está com um estado perturbador, que caminhava para um lado e para o outro e não sabia o que fazia. E Orontes, e Artaban diz: por favor, sabe onde posso encontrar Jesus? Não, não sei. Sabe sim, tu és um deles. Não, não sei. E nisso o galo cantou. O jovem coloca as mãos no rosto e diz: ele sabia, ele o sabia. Ele disse na ceia que eu o negaria. Judas o vendeu. E eu não tenho coragem de ir até a cidade para encontrar com ele novamente. Orontes diz: mestre, saímos daqui. Saímos daqui porque eu presinto tragédia e desgraça. E eles vão até o local onde estava o preposto de César, Pilatos, chegando a um portão de ferro, e esse portão ele baixa, saem uns soldados, esse portão baixa, e ele chega e pergunta para um dos soldados: por favor, me disseram que Jesus está aqui. E o soldado diz então: ah, sim, ele está. Só que agora ele não vai poder vir aqui, porque ele está ocupado, né? Ele está em uma espécie de uma reunião. E ele então escuta as chibatadas, diz: o que é isso? Isso é o reinado, é o coroamento do rei de Israel. E gargalha, gargalha e gargalha. E Artaban tenta entrar e ele é esbofeteado e ele cai e desmaia. Neste momento, o portão se ergue e sai Jesus carregando a cruz. E
né, mais uma vez, Artaban estava desmaiado e Jesus estava passando. Mais uma vez ele perdeu a oportunidade de encontrar Jesus. Quando ele acorda, o jovem, o antigo servo, diz: meu amo, meu mestre, eu pensei que estavas morto. Orontes, onde ele está, onde ele está? Ele passou, o levaram. Leva-me até ele, eu tenho que entregar a pérola, Com muita dificuldade, pelo estado, pela velhice que já se encontrava, foram caminhando, seguindo o mesmo trajeto que o Cristo havia passado, sabe, tinha feito com a cruz. E conseguem, e neste momento, uma guarda pretoriana passa, trazendo Shamir, a filha do sumo sacerdote, que agora era prisioneira. Ela reconhece Artaban, e como gostava muito de Artaban, grita para ele, ele reconhece, e ela sai correndo e vem e se abraça com ele. Os soldados vêm atrás, tentam arrancar ela. Você está preso, você vai ser levada. E ele se lembra da pérola, e ele tira a pérola e ele diz: capitão, eu gostaria de comprar a escrava. E oferece a pérola para o capitão. Ele libera Shamir. Os dois se abraçam e ele deixa Shamir seguir. Shamir ia ser vendida como escrava porque o sumo sacerdote havia contraído dívidas que o levaram a ser morto pelos credores. Neste momento, onde eles se separam, eles continuam seguindo, mas ele ouve os cravos, o martelar dos cravos na cruz, levantarem as cruzes, e um corpo que cai, e naquela tarde que se fez noite, onde o trovão aplaudia de longe, ele ouve dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E ele pede a Orontes que o leve até o aclive da luz, nos últimos 80 metros que separavam da saída do portão da cidade ao aclive da luz. Eles não conseguem seguir. E ele acaba desmaiando novamente. Orontes então o traz de volta ao vale, e rodeado das crianças, com Judite, rodeado de outras pessoas ali a quem ele tratou e ajudou, ele desperta, e todo mundo, muita gente chorando, muita gente contente de que ele tinha despertado novamente. Neste momento, ele olha, e no momento em que ele olha, o seu semblante se ilumina e ele diz: meu mestre, meu rei, finalmente eu te encontrei. Eu agora estou um velho, eu não tenho nada para te oferecer. Me perdoe que te segui, tentei te encontrar e nunca consegui te encontrar. Então Jesus diz: Artaban, eu recebi todos os teus presentes. Eu recebi o rubi com que salvaste a vida da criança. Eu recebi o diamante quando compraste mantimentos para atravessar o deserto. E eu recebi a pérola com que salvaste a vida da menina. Eu estive contigo no vale dos leprosos, lavando e abençoando, fazendo das tuas mãos as minhas mãos, curando. Como pode dizer que não me encontraste se
no qual aqueles que estavam comigo não me encontraram. Aqueles com quem eu conversei, que me ouviam, não me encontraram. Venha, Tabá. Sigamos agora em direção ao infinito, para que tu nunca mais se separes de mim. O príncipe olhou para o Judite e para Orontes e disse: veja, o meu rei, finalmente encontrei o meu rei. A cabeça pendeu para o lado. E o antigo escravo olhou para o monte onde José de Arimateia mandou construir o sepulcro para enterrar Jesus e disse: enterremos o nosso mestre ao sopé do morro, perto do seu rei. A lenda do quarto rei mago que o Evangelho não conta. Se ela não aparece, ela se destaca pela sua beleza lírica, por nós podermos voltar um tempo difícil, onde Jesus veio trazer a palavra, veio trazer o amor. E talvez por esta, entre outras, que Allan Kardec identificou através do Espírito da Verdade, que fora da caridade não há salvação. Mostrando que por onde passa Jesus, a caridade vem logo atrás. Fazendo que todos aqueles que mantêm o diamante, o rubi e a pérola da paz para oferecer a ele, vão de porta em porta, de quebrada em quebrada. E por mais que não encontrem, continuam amando e ajudando. Até que o dia em que os nossos olhos se cerrarem e naquele estado de torpor de ir e vir, ao acordarmos podermos encontrar Jesus de braços abertos, dizendo-nos: querido e bom servo, que resolveste trabalhar comigo, venho te receber nesse momento para que consigamos em frente. E a gente diga: mas mestre, durante toda a minha vida, eu passei por problemas e dificuldades e olhava para trás nos momentos mais difíceis. Em vez de ver dois parar de pegada, havia só um. Tu me abandonaste nos momentos mais difíceis. Ele então nos dirá: não. Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu não estava contigo, eu te carreguei. A mensagem do quarto rei mago é para a gente refletir, não só no Natal, para a gente fazer uma reflexão íntima do que a gente pode dar de melhor. O trono do Cristo é o coração. Façamos o melhor. Nós vamos cair muitas e muitas vezes. Mas não vamos ficar no chão. Vamos se levantar e vamos continuar. A gente está em processo de um progresso. E Jesus sabe muito bem o quanto que nós podemos fazer. Não precisamos fazer grandes atos. Pequenino ato é o suficiente. É melhor dar um ato do coração do que um ato da boca para fora. Que nesse Natal, junto com a família,
bons amigos, e mesmo que estiver sozinho, se lembre de que Jesus está aqui dentro. Cantemos o nosso parabéns a você, para Ele, intimamente, celebrando mais um ano, agradecendo pela bênção, pelo amor acima de tudo. Porque o amor, gente, o amor não tem religião, o amor não tem fronteira, o amor não tem sexo, não tem cor, não tem nada. O amor puro, o amor é de criatura para criatura. E é isso que Ele veio nos trazer. Vamos trabalhar na vida. Que Deus abençoe o Natal de cada um aqui